Hoje a gente veio aqui no Senhor da Pedra. Vamos conhecer tudo, curiosidades, o que tem em volta, como é que funciona, como faz para chegar, o que tem para fazer e muita curiosidade histórica nesse lugar que é o favorito da nossa família. Começar aqui pela praça, então. Assim que você chega a ter uma praça aqui no Senhor da Pedra, é uma praça bem grande. A gente gosta de vir aqui. Tem os, agora não estão ligados, né? Estão aqui atrás de mim os chafarizes, as fontes e tal. Fica aqui o espetáculo das águas. Então aqui começa a Praça do Senhor da Pedra, bem aqui atrás. Começa a praça, onde vocês estão vendo aqui. E ela vai daqui até, se você for direto, você chega na Igreja do Senhor da Pedra, que é dentro do mar. Então eu vou mostrar aqui um pouco para vocês a praça, mostrar o que tem, para a gente conhecer esse caminho. Eu vou aproveitar que não está tão cheio, porque também fica muito criança, e não é muito legal filmar criança, né? Então já aproveitei que ainda não está crowdado, e aí eu vim aqui fazer esse tour aqui do início ao fim. Aqui em Senhor da Pedra fica em Arcozelo, se eu não me engano, é esse o freguesia de Arcozelo. É uma zona muito bem servida, aqui tem umas casas muito bonitas, tem tudo que você precisa. A gente no Brasil, a gente ainda fica um pouco com essa questão da distância, né? Longe do centro e tal. Aqui não é perto do centro, mas assim, a gente chega no centro de carro em 15 minutos. Então, as proporções do que é interior em Portugal, do que é interior no Brasil, mudam bastante. E aqui em Arcozelo, se fosse para viver aqui nessas linhas aqui da praia, eu viria mole. Mas as casas aqui são muito caras. Assim, tem umas mansões, que aí não deve ser milhões, né? Os valores. Mas tem uns apartamentos aqui bem legais e tal, mas esses apartamentos devem ser tipo 400 mil, 500 mil euros, por aí, os apartamentos mais interessantes, né? Você talvez consiga achar algo mais barato, mas aí deve ser para reformar ou algo mais velho. Aqui atrás de mim é uma fonte, depois eu mostro com melhor detalhe para vocês. Mas aqui tem essa fonte e ela vai mudando. E as crianças também frequentam ela. Então assim, as crianças entram, correm, tomam banho. Nas outras fontes também. Então fica aqui quando está muito calor, as crianças aproveitam. Ó. Acabou de mudar ali o estilo da fonte. Então ela vai mudando e as crianças vão brincando e vão correndo. Também tem campo de futebol, parquinho, restaurantes. Aqui a gente está passando agora por um campo de futebol, deixa eu mostrar para vocês. Tem aqui um campo de futebol também, fechado, né? Que aí se a bola cair, é difícil a bola cair fora. Acho que tem muita árvore aqui, talvez não consiga ver direito. Mas também tem um parquinho ali na frente, restaurantes. Então tem bastante coisa. É bem gostoso aqui, tem umas arvorezinhas, pode animal aqui, então de vez em quando vocês vão ver cachorro, cocô de cachorro, que o pessoal aqui não é meio vacilão quanto a isso. Também tem uma quadra de basquete ali só com um cesto, tem lá já as crianças brincando, tá começando a chegar. Tem também aqui o parquinho de criança, né? As crianças se divertindo. Tem dois parquinhos, um parquinho para criança maior, né, que é esse aqui primeiro aqui, e o outro parquinho para criança de menor idade aqui, né, um parque já para criança abaixo dos 3 anos, acho eu. Parece que alguma criança se machucou ali, que os pais saíram correndo. E pronto, aqui também tem, ó, aconselho a vir num café daqui, tem um brownie. Eu não sou muito do doce, mas quem é do doce vai gostar. Tem um brownie aqui, que com Nutella, não sei o que, minha esposa quase sempre pede. Talvez hoje ela vai pedir. Vamos ver até o final do vídeo aí se ela vai pedir. Brownie com Nutella e uma bola de baunilha e sorvete, assim, pô, bom pra caramba. Eu geralmente sento e peço um fininho. Um fininho, se faz favor. Quem bebe um, bebe dois. Então eu já saio dali com 2 fininhos. Não mais que isso, porque acho que é o permitido pelas autoridades, né? Que aqui em Portugal não tem lei seca, mas tem a permissão máxima de álcool. Também tem um bebedouro aqui, ó.
Eu nunca peguei, né, a água daqui, mas em cima é água e embaixo é água para o cachorro, tá vendo? Então você pode pegar água para você e água para o seu cachorro, ou também lavar teu pé quando tu sai da praia. Serve para os dois. Então é isso. Estamos chegando aqui já na pracinha, ó. Tem uma praça, lá ao fundo vocês estão vendo já o Senhor da Pedra. Aqui tem um restaurante, enfim. Essa é a praça, essa aqui é a zona principal de quando você chega aqui no Senhor da Pedra, é a primeira coisa que você vai ver. E a gente fica aqui muito na praça, apesar de ter areia, a praia em Portugal ela é bastante hostil. O que isso significa? Significa que venta muito, por acaso hoje não está ventando muito, graças a Deus, vocês podem ver pelo meu cabelo que está parado, mas geralmente vai estar ventando muito e joga muito areia. Então assim, praia aqui é complicado, você tem que ter corta-vento, tem que chegar cedo para ficar atrás da pedra. Então assim, tem diversas técnicas aí que você pode usar para fugir do vento, da praia, de tudo. Então é isso, agora eu vou mostrar aqui o que tem de mais aqui em volta para a gente ir conhecendo. Uma coisa que passa um pouco desapercebida aqui no Senhor da Pedra é uma capelinha. Quando você vem aqui pela ciclovia, ainda na praça, tem uma capelinha que eu sempre fiquei curioso de saber o que ela era, né? Mas aí para fazer esse vídeo deu uma pesquisada, e é a Capela do Senhor dos Milagres. Basicamente essa capelinha aqui, ó, é uma aguinha bem bonita, ela tem uma entrada, não dá pra... Ela é bem pequenininha, mas eu já conto para vocês um pouco da história dela. Aqui tem a capelinha, Capela do Senhor dos Milagres. Basicamente, o Senhor do Milagre tem duas lendas. Uma é que apareceu no mar uma imagem de Jesus, basicamente foi quase um pouco parecendo com Nossa Senhora Aparecida, e a outra do Senhor dos Milagres foi que estava tendo uma tempestade, os pescadores pediram para acalmar a tempestade, e como promessa eles construíram essa capela aqui. Então esse é o Senhor dos Milagres. Uma coisa ligada, acredito eu, muito mais aos pescadores. Quando acontece romaria, alguma coisa, acontece aqui na Senhor dos Milagres. Também tem uma arquitetura diferente da Senhor da Pedra. A Senhor da Pedra tem uma arquitetura hexagonal. E aqui o Senhor dos Milagres, essa capelinha, ela é quadrada, tem uma cruz. E aqui que começa a romaria, os eventos, as coisas, como a Senhor da Pedra é dentro do mar, que acabou sendo, digamos, o ponto de encontro de qualquer atividade religiosa ligada aqui ao Senhor da Pedra. Apesar do Senhor da Pedra estar lá, as coisas acontecem aqui mais na Capela dos Milagres, quando o pessoal se encontra, faz barracas, etc. Bom, pelo que eu dei uma olhada, é isso. Se você vier aqui da capela, né, da igreja, e virar para a esquerda, tem uma ciclovia. Obviamente que eu me afastei um pouco porque tinha um monte de gente lá no começo, mas aqui à minha esquerda, vocês podem ver uma ciclovia, e aqui é um caminho que você vai de Passadiço, você vai até Espinho, né? Aí você que não sabe o que é Espinho, bota no mapa aí que tu vê a distância. Mas uma coisa muito interessante aqui, que eu acho que tem, eu sempre quis saber o que era isso aqui, ó. É meio que uma casa abandonada e tudo mais. Esse é o Hotel Sol Verde. Ele foi construído nos anos 70 e 80. E a ideia é ele se tornar um hotel de luxo aqui na área, com a vista para o Senhor da Pedra, uma escapadinha ali do centro do porto. É realmente criar um hotel de luxo, uma área luxuosa aqui. Mas acabou sendo interrompido, ficou abandonado e até hoje está assim. Está abandonado, passa aqui, não acontece nada. Não sei se há planos para construir. Eu acho que esse hotel hoje, esse terreno, pertence ao Grupo Caetano, que é o grupo mais famoso por compra, por stands de carro, mas hoje está assim, abandonado, e pronto. Vamos ver se vão construir um continente aí. E como todo lugar abandonado, tem as lendas, né? Então, basicamente, tem as lendas locais que dizem que há uivos, que há espíritos. As pessoas não costumam entrar aqui, eu nunca vi ninguém aqui, não é um terreno invadido. Tem uma placa ali de propriedade privada, claro. Então acho que as pessoas, o dono dessa área mantém ela, que é um grupo, né? Não é mais uma pessoa. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Propriedade privada.
Tá aí. E aqui são também algumas casas que tem aqui, ó, de frente para a praia. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, sem querer ser fofoqueiro, mas algumas casas aqui de frente para a praia, hein? Tá ruim, mais dessas aqui. Para tu passar uma bobeirinha no final de semana. De frente, o Senhor da Pedra. Aí não tem jeito, né? Fico pensando assim, quem mora aí? Será que é tipo herdeiro? Será que é jogador de futebol, o presidente da República? Será que é alguém envolvido com o jogo do bicho? Com a máfia do apito? Quem será que são as pessoas que vivem aqui nessas casas maravilhosas? De frente pro Lord of the Stone. Agora a gente está indo para ela, Senhor da Pedra. Algumas curiosidades. Ela tem esse formato hexagonal, que são 6 lados, né? Por causa dos ventos e da maré, né? Então é um formato aí mais aerodinâmico, né? Então a gente tem esse formato aerodinâmico que ajuda ela a se manter preservada, né? E ela é bem na pedra, bem no meio do mar, como vocês podem ver. E o mar sobe, tá? Esse mar sobe bastante. Não sei se chega por conta da proteção cobrir a igreja, mas sobe bastante. A água vai até lá em cima ali de onde a gente viu da praia. Outra curiosidade também era que o Senhor da Pedra, ele era um altar dos celtas. Então ele era um altar pagão, né? Essa pedra, esse formato era um altar pagão. Então até hoje tem essa, ele serve como isso, né? Tem pessoas que vêm aqui, digamos assim, fazer, vou colocar dessa maneira, mas tipo bruxarias, algo assim que não são cristãos, né? Alguma coisa que não é da religião que hoje domina essa pedra. Mas é isso, ela começou como um sacrifício pagão, e aí dizem que é até por isso que construíram uma igreja aqui, e a igreja católica tinha esse perfil, né? De transformar templos e locais pagãos em templos católicos. A igreja fez isso com diversos templos romanos e tudo mais, mas isso aqui, o que tudo indica, era um templo de sacrifício celta. Eles vinham aqui fazer sacrifícios para a deusa ou para o mar, não sei muito bem qual era a religião deles nesse sentido. Então aqui a gente já vai subir, ó. Você vê que tem uma escadaria e você consegue dar a volta nela, né? Vou pegar aqui uma imagem para vocês. E hoje está aberta, quase nunca sempre está aberta. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui e ela está aberta, hein? Acho que a gente deu sorte, bora dar uma olhada. Continuando então nosso passeio, vamos dar a volta aqui na capela juntos. Ó, pra cá tem o mar, não tá ventando tanto, mas o mar aqui é forte, tem muitas pedras e eu moro pra lá. Tá vendo como lá tem muito mais prédio, casa? Então, por aqui é uma área que é menos densa, menos populacional, tem menos densidade populacional, acho que é a palavra. Aqui tem alguma pedra que dizem que é a pegada de um boi, né? Não sei se eu vou achar isso, mas tem essa lenda também, que foi um boi gigante que pisou na pedra. Não sei se eu vou achar aqui, mas eu tô procurando. Aqui a gente está na parte de trás da igreja, né? Mas é a parte que é de frente para o mar. Não tem muita coisa, mas é aqui. Tem essa vista. As pessoas estão aqui querendo curtir o pôr do sol, fumando um bagulhinho. Tem esse marco aqui. E basicamente é isso. A gente vai dando a volta aqui. Aqui tem o mar de novo. E esse é o Senhor da Pedra.
No pôr do sol é espetacular, porque no pôr do sol você vê o pôr do sol se pondo atrás da igreja e tal, é bem bonito. Vou mostrar mais algumas imagens para vocês da igreja e vamos continuar aqui trocando nossa ideia. A igreja é muito antiga, é de 1683, salvo engano. Às vezes eu venho nesses monumentos antigos assim e tal, eu fico pensando, tipo, quanta gente passou aqui, quanta gente veio rezar aqui para ir por mar, o quanto isso que foi construído pelas pessoas e que virou um símbolo religioso, quanto isso influenciou durante séculos a vida das pessoas que viviam aqui em volta. Pronto, não sei. Agora eu vou procurar saber se eles rezam missa, alguma coisa ali, mas eu acho que não. O que eu vejo também muito aqui é ensaio de casamento. Então, assim, não sei, hoje por acaso não tem. Mas muitas pessoas, mas também não está no horário do pôr do sol, né? Ou vem no pôr do sol, ou vem no nascer do sol. Acredito que no pôr do sol é melhor, porque o sol se põe aqui atrás da capela e as pessoas costumam fazer muitos ensaios de casamento, vestido de noiva. Enfim, já vi muita gente tipo com smoking, vestido de noiva, ou alguma coisa até mesmo para empresas. Enfim, é um lugar bastante visado para fazer ensaios fotográficos também, porque é muito fotogênico. Como eu havia dito, está escrito aqui, ó. É um local onde levanta essa capela Senhor da Pedra. Era o mais antigo lugar de culto da freguesia. Antes nele se celebrar a Cristo seria um altar pagão. Está escrito aqui nos azulejos da igreja. Então, ó, não vim com notícia falsa não, hein? Aquele momentinho mais nosso, o Senhor da Pedra é o lugar favorito da nossa família, assim. Porque ele foge um pouco do centro. Por exemplo, a gente mora muito perto da Madalena. Só que na Madalena, ele mistura o trânsito da cidade. Então, por exemplo, se a gente for frequentar a Madalena que é a praia da Madalena, né? Durante a semana, esse horário também de saída da escola, saída do trabalho, engarrafa muito lá. O trânsito fica muito intenso, tá cheio de obra também no porto, em Gaia. Então fica muito ruim frequentar lá. Um trajeto que geralmente é de 5 minutos se transforma num trajeto de 15 minutos, 20 minutos. Então, de casa para cá por Senhor da Pedra, no GPS, agora deu 12 minutos. E ainda deu 12 minutos com vermelhinho, porque a gente pegou um pouco de trânsito. Então, é bem perto da nossa casa, é mais vazio, é mais fácil estacionar, sai um pouco dos grandes centros, é um espaço mais família. Então, a gente chega aqui, por exemplo, tem crianças brincando, tu vê que tem muitas crianças assim, na faixa de 10 anos para cima, que estão aqui sem os pais, que estão jogando bola, andando de bicicleta, andando de skate, fazendo atividades. Então, assim, é um espaço muito bom para toda a família. Eu sou bastante suspeito porque, pronto, agora eu estou vendo ali o pessoal com bebê, com cachorro. Tomara que eles catem o cocô do cachorro deles. Mas é um espaço que, quando às vezes a gente pensa até em se mudar, quando vinha algumas coisas assim, tem uma casa melhor não sei aonde, e se a gente vender nossa casa, pegar o lucro, dar entrada numa casa melhor, mais afastado. Aí eu falo assim, tá, mas eu vou perder isso aqui também, entendeu? Então a gente tá, o que eu digo assim, no melhor dos dois mundos. A gente tem uma casa nossa, muito boa, que a casa é muito boa, só que a única coisa é que a casa é 2 quartos, não é 3 quartos. Isso às vezes incomoda um pouco a gente com a questão de visita, né? A gente vai receber nossos familiares do Brasil, que costumam ficar algum tempo aqui, vão ficar alguns meses, então é chato eles ficarem na sala. Apesar de ter bastante espaço, privacidade, a casa é grande, mas sei lá, white people problem. Então assim, a gente tá a 5, 10 minutos de carro dessa área daqui, que é a parte que a gente mais gosta, que a gente mais se diverte, a parte que a gente mais vem. A gente sempre, quando Eva nasceu, a gente sempre ficava falando, pô, vou levar, imagina ela ficar aqui aprendendo de bicicleta, brincar, correr pra cá, pra lá. Ela agora tá lá no parquinho. Então, assim, é uma qualidade de vida que pesa muito na hora quando a gente pensa em trocar isso
por uma casa maior, mas é por uma casa maior, mas perder todo o entorno, que é o acesso a essa área, o acesso aos grandes centros. A gente está tipo a 15 minutos, meio de que qualquer lugar do Porto a gente chega em 15 minutos da nossa casa. Então assim, não tem muito sentido assim a gente... É difícil encaixar um custo-benefício. Para você também que pensa em imigrar e tal, cara, é importante também na fase do imigrante você saber onde você vai conseguir se sentir melhor. Então, assim, quando você vier a primeira casa, mesmo se você não gostar, não tem que ser perfeccionista. Fique com a casa, aluga por um ano, se possível, que quando você começar a viver, você vai conseguir ver o que faz mais sentido para você. Você vai conseguir sentir o que você gosta, como é que é a sua rotina, se você tem carro, se você prefere ficar sem carro, tudo isso vai influenciar na melhor localidade para você. E para gente, que do nosso estilo de vida, porque a gente gosta de fazer, aqui é o melhor lugar. A nossa filha adora praia, a gente adora praia. Tudo bem que a gente não tem tantos meses de praia assim por ano, mas são os suficientes para a gente ser bastante feliz. Então tente fazer as coisas com calma, entendeu? Às vezes a gente age por impulso, toma decisões por impulso, e podem acabar sendo decisões que são muito difíceis de serem voltadas atrás. Pô, começou aqui outra parada da água, ó. Falei para vocês que muda? Agora é assim. Hoje só não tem criança tomando banho, não sei porquê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, compartilha, comenta aí o que é que você acha da ideia que a gente trocou, das curiosidades. E aí, quer vir conhecer o Senhor da Pedra? Quer saber como chegar? Quer saber mais curiosidades? Pergunta. Você que está viajando, está no Porto, sabia que tinha esse lugar aqui do lado? Pôr do sol daqui, ó, Jardim do Morro, Senhor da Pedra, é o melhor pôr do sol da cidade.